Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o vídeo é especial aqui para você que me acompanha no canal Vocação Jurídica. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelos meus seguidores, pelo carinho que eu tenho recebido. A cada dia que passa, recebo mais mensagens no WhatsApp, no próprio conteúdo dos vídeos, nos comentários, e sempre elogiando o trabalho. E isso realmente é muito importante para mim, fazer com que você, seja advogado, estudante de direito ou até uma pessoa que nunca ingressou numa faculdade de direito, possa compreender os termos técnicos, o funcionamento de um processo criminal na prática. Então, se essa for a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido. Meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista e você tem aqui na telinha o meu contato de WhatsApp, caso queira tirar alguma dúvida, caso precise de uma consultoria mais profunda, eu estou à disposição, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema e, novamente, eu estou me reportando aqui à questão da visita íntima, né? Nós falamos muito aqui no canal sobre execução penal, os direitos dos presos que estão cumprindo as suas penas. Então, a gente tenta abordar os principais aspectos, o que vocês podem fazer para encurtar o tempo de progressão. Esse, inclusive, foi o último vídeo, né? E hoje a gente vai falar sobre um ponto também importante. Afinal de contas, o apenado, aquela pessoa que está cumprindo pena, ela está totalmente isolada do mundo. Ela está cumprindo num estabelecimento prisional. E é importante que ela tenha o contato com a família. Então, hoje eu quero dar dicas práticas para quem pretende visitar intimamente alguém que está preso, tá bom? É um procedimento muito burocrático, vocês verão. Eu vou fazer um resumo aqui de tudo que pode ser feito. E existem, inclusive, leis e resoluções que dispõem sobre esse procedimento. Só que às vezes usa tantos termos técnicos que acaba atrapalhando o entendimento. Então, meu objetivo é facilitar a sua compreensão. Antes de mais nada, você precisa entender, fiz até um resumo aqui para não me perder, né? Que, lamentavelmente, a visita íntima, ela não vem sendo considerada por muitos como um direito do preso. Na verdade, é uma recompensa. Muitos consideram assim. É como se fosse uma regalia, um presente àquele preso que tem um bom comportamento carcerário, que se comporta da maneira adequada, que é sempre prestativo, né? Que não oferece nenhum problema dentro da unidade prisional. Eu sempre falo disso com vocês, que o comportamento carcerário ele é avaliado periodicamente e ele é muito importante, inclusive, para a concessão de benefícios. Então, o direito à visita íntima consistiria nisso, numa recompensa àquele apenado que tem um bom comportamento e que fica na unidade prisional num espírito de colaboração, ok? Mas eu, Roberta, como advogada, eu entendo que é um direito. Por quê? Porque a nossa lei de execução penal, ela lá no artigo 41, inciso 10, ela diz: constituem direitos do preso visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Ela não fala, esse artigo, né, 41, inciso 10, não diz que a visita não pode ser íntima. Para mim, está subentendido no próprio contexto desse direito que a visita tem que ser íntima também, que o preso tem esse direito. Claro, desde que ele preencha alguns requisitos, tá? Vamos lá. Advogados que estão me assistindo aqui, é muito importante, antes de você orientar o seu cliente, você precisa fazer uma leitura da Lei de Execução Penal, no artigo 41, inciso 10, precisa fazer uma leitura da Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, número 23, de 4 de novembro de 2021. Eu vou deixar
todos os links dessa resolução e também da resolução 951 de 2022 aqui nos comentários. Por quê? Porque lá você encontrará as regras detalhadas para conseguir explicar ao cliente. Se você não é advogado e tem interesse, também poderá clicar lá nos links que eu vou disponibilizar para vocês e acessarem. Essa resolução do Conselho Nacional significa que é aplicada em todo o território brasileiro. A resolução 951 de 2022, ela é da SEAP aqui do Rio de Janeiro, tem alguma complementação, mas não difere da resolução do Conselho Nacional, ok? Bom, essa introdução era necessária, né? Porque sempre que a gente fala em direito tem questões técnicas. Mas o que vem a ser a visita íntima, afinal de contas, né? A nossa resolução do Conselho Nacional diz o seguinte: entende-se por visita conjugal ou visita íntima a visita à pessoa privada de liberdade em ambiente reservado, disponibilizado no estabelecimento penal, asseguradas a privacidade e a inviolabilidade. O preso recebe a visita, mais tarde a gente vai entender que é da companheira ou da esposa, e aí no local reservado, dentro da unidade prisional. Então, basicamente, seria isso a visita íntima, ok? Bom, outra questão, e aqui eu vou responder as principais perguntas de seguidores que já me fizeram para tentar esclarecer vários pontos. Vocês precisam saber que existe um projeto que tem como objetivo abolir, extinguir essas visitas íntimas. E em Goiás também foi feita uma lei que entrou em vigor, e graças a Deus ela ficou suspensa. Inclusive foram feitas colocações por parte do governador, dizendo que agora ele não teria interesse em criar motéis para presos, né? Isso é um absurdo, e eu vou dizer aqui, independente do seu posicionamento, eu preciso deixar registrado algo que é importante. Todos nós temos direitos, todos. E esses direitos devem ser assegurados a todo e qualquer cidadão e a todo custo. Quando a gente perde esse direito, a gente perde unicamente através de decisão judicial. Então, quando o preso ele é condenado a uma pena privativa de liberdade, ele perde alguns direitos, inclusive o principal, que é o seu direito de ir e vir. Mas o direito de visitar, de ter contato com o parente, ele não perde. Então, não é dessa forma, extinguindo, fazendo uma lei para extinguir um direito que é assegurado na própria lei de execução penal, isso para mim é inconstitucional. Isso fere a dignidade humana, porque o preso ele está ali não só para ser castigado, né? A intenção não é essa primordial da lei. Claro, fazer com que ele pague pelo crime que ele cometeu, mas que ele tenha a possibilidade de se ressocializar, de aos poucos voltar à sociedade. Então, ele deve sim ter contato com os seus parentes, tá? Mas existem projetos aí querendo abolir, só para vocês saberem dessa informação assustadora. E também alguns abusam, né? Recentemente, no Rio de Janeiro, lá no complexo de Jericinó, eu não vou entrar em detalhes onde foi exatamente, mas o que aconteceu? Servidores receberam dinheiro, propina, para que fossem realizadas visitas íntimas fora dos requisitos que a gente vai estudar daqui a pouquinho. E aí, o que aconteceu? Esse escândalo veio à tona e aí gerou toda essa confusão. Então, para você ter direito à visita íntima, você precisa estabelecer certos requisitos que a lei determina. E eu vou explicar cada um deles para vocês através da resposta de perguntas. Então vamos lá, já sabemos que o direito à visita é considerado como uma recompensa. E quem é, na verdade, quais são os apenados que podem receber esse direito à visita? Podem estar no fechado e no semiaberto? Sim. Podem ser presos definitivos ou provisórios? Sim.
O que é um preso definitivo? Aquele que já está efetivamente cumprindo pena. Mas o preso provisório, que é aquele que foi preso preventivamente, que ainda não foi condenado, está aguardando o julgamento de um processo, ele também tem o direito à visita íntima. Esse preso ele também pode ser nacional, brasileiro, ou ele pode ser estrangeiro. E quando a gente fala de visita íntima, a gente está falando do preso homem ou preso mulher. Ambos têm esse direito, tá? Agora, atenção, quem não pode ter direito a essa visita íntima? Está proibido. As pessoas que estão num regime chamado RDD são pessoas que têm um comportamento perigoso, são consideradas perigosas e são consideradas, têm que ser colocadas num regime diferenciado em razão de colocar em risco a integridade e a segurança pública. Então, essas pessoas que estão nesse RDD, elas não têm direito à visita íntima. Pessoas que foram transferidas para estabelecimentos federais, né, penais federais de segurança máxima, por também colocar em risco a unidade onde ele estava. Imagina, a pessoa estava cumprindo pena numa determinada unidade, ela praticou algo ali que colocou em risco a vida de vários apenados e ela foi transferida para um estabelecimento penal federal. Essa pessoa também não tem direito à visita. Lembra da ideia que eles colocaram como direito à visita uma recompensa, uma regalia, em razão da pessoa, do apenado, ter um bom cumprimento de pena, por estar ali obedecendo às ordens do estabelecimento, né, prisional, por ter um bom comportamento. Quem faz rebeldia, quem coloca em risco o estabelecimento penal ou outras pessoas, não está com esse bom comportamento. Então, essas pessoas não têm direito, tá? Presos que desempenham função de liderança, participam fortemente de organizações criminosas e são transferidos para esses estabelecimentos penais federais também não têm direito, tá? Então, pessoas que não têm, que não se adequam a essa sistemática do bom comportamento, de colaborar com a unidade prisional, não terão direito à visita, ok? Bom, vamos lá. Outro ponto também. Onde é feita a visita íntima? A visita íntima, ela é feita na unidade. Parece óbvio, né? Mas muitas pessoas me perguntam e por isso eu estou respondendo aqui. Ela é feita na unidade prisional, que é onde o preso está cumprindo pena ou preso preventivamente. É disponibilizado um espaço, já falei, né, reservado, para que ele possa ter contato com a esposa ou com seu parente intimamente, ok? Bom, quem pode fazer a visita íntima? A gente já sabe quais os presos têm direito à visita íntima, né? Agora vamos saber quem pode visitar esses presos. Geralmente são companheiras, aí eu vou colocar como companheiro, se eu considerar que o preso é uma mulher, o companheiro dela tem direito a visitá-la, e posso falar também da mulher ou do esposo. Então, ou a pessoa está casada ou ela convive, ela é companheira do preso. Essas pessoas são as que têm direito à visita íntima, a irem visitar esses presos. Agora, repara bem, não basta apenas que a pessoa seja companheira ou a mulher do preso. Antes de ter o direito à visita íntima, antes de visitar aquele preso, ela tem que ter uma carteirinha onde ela já visita o preso sem ser intimamente. Aquelas visitas normais, né? Que as mulheres, que as famílias fazem aos presos. Então, aquela companheira ou a mulher casada, ela já tem uma carteira do sistema penitenciário, onde ela já faz visita àquele preso como mulher ou como companheira. Porque se você faz uma carteirinha que te dá direito a visitar um preso, é colocado a sua condição. Se você é amigo, se você é esposa, se você é companheira, tudo isso consta na carteirinha.
Então, para que eu possa pedir para visitar intimamente o Ricardo que está na unidade prisional X, eu tenho que ser ou a mulher dele ou a companheira dele e já tem que ter uma carteira prévia onde eu já visito o Ricardo periodicamente, só que não de forma íntima, um espaço reservado para ter relações, né? Então, isso é muito importante. Então, eu coloquei aqui até o exemplo de uma pessoa. Imagina o seguinte: imagina que a Renata ela começou a visitar Ricardo como amiga. E durante essas visitas, ela acabou se apaixonando pelo Ricardo, que está preso, e aí se torna companheira dele. Quando ela visitava o Renato, ela visitava na condição de amiga. Portanto, ela não teria o direito à visita íntima. Ela vai ter que mudar a carteirinha dela para companheira para depois pedir a visita íntima. Entenderam? Se tiver ficado alguma dúvida com relação a isso, vocês me falam. Então, resumindo, quero visitar, além de ser companheira, tenho que ter a carteira prévia que fazia visita como companheira. Ótimo. Além dessa questão, é preciso também que tanto o preso como a visitante ou o visitante, a pessoa que está fazendo a visita íntima ao preso, estejam gozando de perfeitas condições de saúde física e mental. Eles vão ser submetidos a exames, ou, se não forem submetidos a exame, pode ser apresentado um atestado, ou eles podem assumir a responsabilidade de que estão em boas condições. É muito importante dizer que esse pedido de visita íntima, na verdade, é um procedimento administrativo. Você não vai fazer o pedido ao juiz, a princípio, você vai fazer o pedido ao diretor da unidade onde se encontra o preso. E você vai ser obrigado a assinar vários formulários, vários documentos. E você tem que saber que se você colocar alguma informação errada, falsa, você responde por um crime. Então, ali você vai ver que há a possibilidade de você ser examinada, por uma junta competente, ou você juntar um atestado médico dizendo que você está em plenas condições físicas e emocionais, ou você assumir essa responsabilidade que não tem nenhuma doença e etc. Ok? Muito bem. Quais são os documentos, né, que eu preciso apresentar? Eu vou depois dar o passo a passo da visita íntima. Por enquanto, eu só estou respondendo perguntas. Quais são os documentos que você precisa apresentar para mostrar que você é companheira ou que você é mulher? Porque esse é o pré-requisito para a visita. Primeiro, a certidão de casamento. É inquestionável. Se você tem uma certidão de casamento e apresenta, você está comprovando que é esposa do preso. A escritura de união estável também. Não sei se alguém aqui desconhece o que vem a ser isso. São pessoas que convivem já há muito tempo, né, em regime marital, elas vão até o cartório e pedem para que seja feita uma escritura reconhecendo essa união estável. Esse documento também serve para comprovar e validar a possibilidade de visita íntima. Mas há a possibilidade de você substituir a certidão de casamento ou a escritura de união estável por uma declaração. Lembra que eu falei aqui de uma resolução do CEAP, aqui do Rio de Janeiro? Eu vou deixar nos comentários o link. Lá nessa resolução tem todos os formulários que vocês vão assinar, inclusive a assistente social também vai assinar. E esse anexo que está lá, 6, é um termo onde você assume que está em regime marital com aquele preso. Então, você e o preso vão assinar esse documento, tem que ser verdadeiro, lembra, né? Que não pode mentir, não pode falar, assinar documentos colocando informações falsas, mas através desse documento escrito, assinado, tanto pelo preso como pela pessoa que quer visitar, isso substitui a necessidade de apresentar uma certidão de casamento ou uma escritura de união estável.
E uma outra questão também que substitui é quando o preso e a pessoa que quer visitar tem um filho menor de idade, tem algum filho. Aí você vai apresentar a certidão de nascimento dessa criança. Então, quem tem essa certidão de nascimento do filho comum do casal, quem quer assinar um termo dizendo que é casado maritalmente, tem que ser exatamente um anexo 6. Eu vou deixar nos comentários aqui para vocês. Esses dois documentos, eles substituem a necessidade de apresentar uma certidão de casamento ou uma escritura de união estável, ok? Outra pergunta também que fazem, mas se a pessoa que quer visitar o preso homem, ela for menor de idade. Então imagina que a companheira, né, ela seja menor de idade, ela tenha menos de 18 anos. Ela pode fazer a visita íntima? Depende. Ela tem que ter entre 16 e 18 anos e ela tem que estar casada legalmente com esse preso ou em união estável. Então, isso tem que ser comprovado. Menor de idade, a gente está falando aqui entre 16 e 18. Se a pessoa que quer fazer visita íntima tem menos de 16 anos, a não ser que seja emancipada, né? Mas se tem menos de 16 anos, ela não pode visitar. Agora, entre 16 e 18, pode, desde que, repito, esteja comprovado o casamento legal, matrimônio normal ou a união estável, ok? E outra pergunta também que é muito realizada. Imagina que o preso está tendo visita íntima com a Roberta. E aí chega um momento em que ele rompe. Ele não tem mais um relacionamento com a Roberta e agora ele passa a ter o um relacionamento com a Flávia. Ele pode mudar o nome da pessoa que terá visita íntima? Ou seja, ao invés da Roberta visitá-lo, agora a Flávia pode visitá-lo? Sim, isso pode acontecer sim. Mas olha só, quando ele faz essa mudança, ele vai ficar 12 meses sem poder modificar novamente. Então, eu tinha uma namorada chamada a companheira que era a Renata, mudei para a Roberta e durante 12 meses eu tenho que ficar com visita íntima com a Roberta. Ou simplesmente desistir da visita íntima. Claro que o preso não é obrigado a continuar com essa visita. Se ele quiser, a qualquer momento ele pode dizer que não quer mais dar sequência e aí é extinto, ok? Outra pergunta também que é muito comum. O homossexual, ele tem direito à visita íntima? Sim, assim como o hétero, o homossexual também tem o direito à visita íntima, desde que sejam preenchidos todos os requisitos que nós estamos conversando aqui. Mais uma pergunta para vocês. Eu posso levar o meu filho para a visita íntima? Imagina que eu vou visitar o meu marido, Ricardo, na unidade prisional. Visita íntima. Eu posso levar o nosso filho, que tem 10 anos de idade? Não, né? O meu filho, ele não pode participar da visita íntima, eu acho que por razões óbvias. Mas, caso isso aconteça, quando chega na unidade prisional, se tiver um lugar onde essa criança possa aguardar supervisionada enquanto a pessoa vai ter a visita íntima com o preso, tudo bem. Se não tiver, ela vai ter que voltar. Então, o ideal é que você não leve nenhuma criança, um filho, durante a visita íntima. Deixa para levar o filho nos momentos das visitas normais, aquelas que não são íntimas, ok? Vamos lá. Outra pergunta. Quantas visitas podem ser realizadas por ano? Esse procedimento de visita íntima, como eu falei, é um procedimento administrativo. Então, a princípio, não tem a intervenção de um juiz de direito. Quem faz esse controle é a administração da própria unidade prisional. E cada unidade prisional possui regras específicas de dias,
de como isso vai ser feito. Geralmente, essas visitas são realizadas mensalmente, mas pode haver uma mudança, tá? Vai depender de unidade para unidade. Bom, quem mais que perguntam também bastante? Pode o preso ter mais de uma visita íntima? Ou seja, com duas, três pessoas? Claro que não, tá? Então, é uma por vez. Se ele escolheu lá a Roberta, ele só pode ter visita íntima com a Roberta. Para ter visita íntima com outra mulher, essa mulher vai ter que ser companheira, tem os mesmos requisitos, tá? E aí ele vai pedir essa troca. Mas ele não pode ter visita íntima com mais de uma mulher, tá, simultaneamente, ok? Muito bem. Que mais? Agora é o passo a passo, tá? Para a visita íntima. É um procedimento chatinho, um procedimento burocrático, como eu falei para vocês, ele está na resolução, nas resoluções que eu estou mostrando aqui para vocês nos comentários, que eu vou anexar, vocês terão um espaço. Lembrando que uma das resoluções é do CEAP aqui do Rio de Janeiro. Pode ser que no seu estado, tenha alguma alteração, alguma complementação, mas é o básico, tá? Porque a primeira lei que eu trago, ela é nacional. Então, todas as pessoas do território nacional se encaixam nessa situação. Então, qual é o primeiro passo? Eu quero visitar, então, o meu marido na unidade prisional. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber onde que eu vou dar entrada nesse pedido, tá? Se for aqui no Rio de Janeiro, existe o site do Detran. No site do Detran, você tem lá visitante ceapdetran.rj.gov.br. Nem precisa anotar isso, é só você fazer na pesquisa do Google visita íntima Detran, que vai entrar já no site com um tópico exatamente o que você tem que procurar. E lá você vai fazer o seguinte: você vai preencher um formulário. Geralmente esse formulário é o quê? Tudo online, tá? Você vai preencher esse formulário colocando o seu nome, o número da carteira do CEAP que você faz visita ao preso. Lembra que é pré-requisito você já fazer visitas que não são íntimas ao preso? Então, ele vai pedir o número da sua carteirinha, vai pedir o seu nome, vai pedir o seu e-mail e, através desse formulário, você vai agendar um dia e um horário para entregar documentos ao assistente social. O assistente social da unidade prisional é ele que vai conduzir todo esse procedimento de visita íntima. É instaurado um procedimento mesmo, tá? Não é tão simples. E quem vai conduzir isso é o assistente. Então, primeiro você precisa agendar esse encontro com um assistente social e nessa oportunidade que você agendar, você já precisa reunir todos os documentos necessários para entregar no dia marcado, ok? Bom, se você for de outro estado, não for do Rio de Janeiro, é fácil. Você vai procurar saber como que você faz para agendar esse encontro com o assistente social. Como assim, Roberta? O que que eu faço? Você pode procurar pela internet a Defensoria Pública, entrar em contato com a Defensoria, procurar o fórum mais próximo da sua residência e lá eles vão te dizer exatamente o órgão aonde você vai se dirigir ou se esse pedido, né, inicial é feito online, assim como no Rio de Janeiro, no site do Detran, ok? Então, é bem fácil nesse sentido. Bom, aí no Rio de Janeiro você fez lá a inscrição no Detran, colocou o seu nome, o número da carteira, foi marcada a visita íntima, foi marcado o encontro com assistente social. Você também vai assinar um documento, tá, nesse período, dizendo que você assume o compromisso de usar preservativo, de que você poderá ser examinada por um médico para verificar se você tem alguma doença, porque isso é requisito prévio. Antes do encontro íntimo do preso com a pessoa, tem que ver o estado de saúde dos dois. Lembra que é pré-requisito, ambos estarem bem, com saúde, tá?
e se possuem alguma doença sexualmente transmissível. Você também pode levar o atestado médico, já falei isso também, né? Bom, isso para garantir que tenha um sexo seguro, um relacionamento sexual íntimo seguro, ok? Tá bom, você já fez esse agendamento e vai até o assistente social com todos os documentos necessários que eu já expliquei, né? Inclusive a certidão de casamento, a declaração de estável, ou então a certidão de nascimento do filho, ou um termo lá do anexo 5 dizendo que você é casada maritalmente com, você tem relação, convívio marital com o preso. Muito bem. Nesse momento em que você vai ao encontro da assistente social, ela vai fazer uma entrevista com você, vai te fazer algumas perguntas, vai fazer um relatório. O modelo desse relatório também está na resolução que eu vou deixar aqui no registro dos comentários. E a partir desse momento em que você tem o contato com a assistente social, é instaurado um procedimento administrativo para pedido de visitação íntima, tá? Então, é instaurado esse procedimento e os documentos que você trouxer são anexados ao procedimento. Não preciso dizer, né, mas é sempre bom lembrar que esses documentos têm que ser verdadeiros. Pelo amor de Deus, né? Não falsifique documentos, não minta informações, né? Não coloque informações erradas, porque você pode responder, inclusive, por falsidade ideológica. Então, todo cuidado é pouco. Bom, depois que você conversou com o assistente social lá e ele instaurou o procedimento, o preso ele é chamado por essa mesma assistente social e é indagado a ele: olha, a Roberta esteve aqui pedindo visita íntima. Você quer realizar essa visita íntima com ela? Você se interessa por isso? Se ele concordar, ele também vai assinar um formulário dizendo que concorda. Se ele não concordar, aquele procedimento é extinto. Claro, depende da vontade do preso, né? Muito bem. Mas imagina que o preso concordou. O que vai acontecer? Isso vai ser encaminhado ao diretor da unidade prisional, esse procedimento, tá? Tudo que foi feito até aqui. Bom, e aí será também, nesse momento que chega o diretor, adivinha a primeira providência que é tomada? Levantamento da ficha disciplinar desse preso. Então, vai saber qual o comportamento dele. Se o comportamento dele for negativo, porque, por exemplo, ele cometeu infração disciplinar, falta disciplinar, ou se é um comportamento neutro, o que é o comportamento neutro? É um comportamento que não é nem bom nem ruim, né? Não é nada. Ele simplesmente não tem nada a ser analisado. Geralmente esse comportamento neutro, ele é dado à pessoa que acaba de chegar na unidade prisional. E assim que ela ingressa, não tem como avaliar se ela é uma boa, se ela colabora com os guardas, se ela cumpre com todas as regras e etc. Mas, enfim, o diretor recebeu esse pedido de visita íntima, vai levantar essa ficha de transgressão disciplinar. Se ele perceber realmente que o comportamento ele é um comportamento neutro ou ruim, acabou. Não tem pedido, não tem visita íntima. Se o comportamento for bom ou acima de bom, aí é dada a sequência. E como é que é a sequência? O procedimento agora, olha quantas etapas. Ele vai para a Superintendência de Saúde Penitenciária. E o que essa superintendência faz? Vocês vão ser submetidos a palestras, uma palestra sobre orientação de contágio, né, de infecção sexual, transmissíveis, de práticas seguras sexuais. Tudo isso é submetido a você, tanto o preso como você. Vocês assistirão essa palestra e assinarão, o preso assinará um termo de compromisso de que vai ter a relação sexual segura, ok? Depois disso,
vai haver a avaliação médica. Então, o preso e a pessoa que quer visitá-lo serão examinados, tá? Isso é feito pela divisão médico-ambulatorial da Superintendência de Saúde. Muito bem? Se a pessoa não quiser fazer o exame, ela está no direito dela, e isso não perde o direito íntimo, mas ela assume o compromisso que se ela transmitir uma doença, pode haver responsabilidade. Se ela for portadora de alguma doença sexualmente transmissível e transmitir ao preso, ela pode sofrer algum tipo de responsabilidade, até criminal, dependendo do caso. Então, o ideal aqui é ou apresentar o atestado médico ou fazer o exame, tá? Muito bem. Depois que foi feita a palestra, que foi feito o exame, que já tem a ficha disciplinar favorável do apenado, todas essas questões que nós falamos aqui, o serviço social vai analisar tudo o que foi feito, vai analisar todos os documentos juntados e ele vai chegar à conclusão sobre um parecer, se é um parecer favorável à visita íntima ou não. Então, quem dá o parecer não é o diretor, é o serviço social, tá? E aí ele dá esse parecer e passa esse, depois que ele, se ele for favorável, ele vai passar a decisão dele para o diretor da unidade carcerária. E assim encerra o procedimento de visita íntima. Por isso que, por ser tão burocrático, que alguns querem ultrapassar essas barreiras, né? E aí tem questões de propina e etc. Então, mas é preciso ter paciência, não é algo muito rápido, infelizmente. Brasil, né? A gente sabe que tudo é muito burocrático, tudo que envolve a execução penal é burocrático, mas se você quer realmente fazer a visita da forma legal, correta, é esse o procedimento a seguir. Não se esqueça que eu vou deixar aqui a resolução com todos os termos que são dados. E se você tiver alguma dúvida ou já tiver sofrido algum problema durante o pedido de visita íntima, coloca aqui nos comentários que eu vou ter um enorme prazer em ajudar. Qualquer dúvida será muito bem-vinda, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o nosso próximo. Não deixa, eu sempre peço, né, para vocês registrarem comentários, sugestões de novos temas, para que eu possa estar sempre fazendo conteúdo de interesse, ok? Muito obrigada pelo carinho, pela compreensão, pela participação e até a próxima oportunidade. Ó, um beijo muito carinhoso para você. Deixa eu falar só uma última coisa que eu estava me esquecendo, que é um ponto importante antes de me despedir definitivamente. Veja bem, eu falei que é um procedimento administrativo, esse requerimento à visita íntima. Então, o juiz não passa, a princípio, por esse procedimento. Não é ele que decide. Mas caso você e o seu esposo, o seu companheiro, ou vice-versa, tenham preenchidos todos os requisitos legais para visita íntima, vocês sabem que têm esse direito, fizeram tudo, e ainda assim foram impedidos, aí há uma ilegalidade. E quando há ilegalidade, o Poder Judiciário deve intervir. Então, o Poder Judiciário aqui, o juiz de direito, o magistrado, ele vai intervir toda vez que administrativamente a tarefa não foi feita da forma correta. Lembrando que é a proximidade do preso com o seu parente querido. Para mim, nunca foi uma recompensa. É um direito que depende do preenchimento de. Então, não conseguiu, estão presentes os requisitos, procura um advogado, procura um defensor público, faça esse pedido diretamente na VEP da visita íntima. Tá bom? Explica toda a situação. Agora sim, eu vou me despedir de vocês e desejar um ótimo fim de semana. Forte, carinhoso abraço, ó. Beijo, tchau, até a próxima.